Boa noite a todos. Boa noite. Há poucos anos atrás, as pessoas, principalmente os ateus e algumas pessoas religiosas, consideravam a física quântica uma pseudociência. Atualmente, quais são os computadores mais modernos que existem? Os computadores quânticos. O senso comum, ele cria versões e distorce a realidade. Então o senso comum não é uma verdade. É um entendimento de um grupo de pessoas. É uma mentalidade padrão que existe por aí. Então por isso que se considerava a física quântica uma pseudociência, porque era algo que estava fora do alcance da maioria das pessoas. Da mesma forma, esse grupo de pessoas, tanto os ateus quanto os religiosos fanáticos, atacavam o espiritismo. Os ateus dizendo que o espiritismo também era uma pseudociência, e os fanáticos religiosos dizendo que o espiritismo era uma força maligna. Porém, desde o surgimento oficial do espiritismo, desde a publicação do Livro dos Espíritos até agora, ninguém, nenhuma ciência, nenhuma pessoa conseguiu provar alguma coisa contrária daquilo que o espiritismo ensina. Mas a ciência, principalmente a física quântica e as ciências mais modernas, conseguem constatar ou se aproximar daquilo que o espiritismo sempre ensinou. Coisas como: as plantas têm percepção, têm um princípio inteligente. A ciência há pouco tempo conseguiu comprovar que as plantas são sensíveis e se comunicam. O espiritismo sempre ensinou isso. Vida em outros planetas. Agora, recentemente, foi constatado vários planetas em condições semelhantes à da Terra. Entre outras questões que estão nas obras básicas. Mas qual é o problema exatamente das pessoas que são críticas ao espiritismo? Elas nunca leram as obras básicas. Elas não fazem ideia do que seja o espiritismo. Elas não sabem nem conceituar o espiritismo. Então a pessoa está censurando, criticando aquilo que não conhece. É um pré-julgamento, é uma ignorância, é uma estupidez até. Quando eu critico alguma coisa que eu não conheço, é uma atitude estúpida da minha parte. Eu estou demonstrando que eu sou alienado, movido pelo senso comum, movido pela opinião do outro, e que eu não tenho opinião real, minha, de verdade, sobre as questões que eu estou falando. Eu falo simplesmente no automatismo, como um papagaio que aprendeu a repetir algumas palavras. E esta é uma questão extremamente importante que a gente precisa observar para não adotar conceitos e visões dos outros antes de avaliar isso e estudar isso de uma forma atenta e justa, coerente. E uma das questões que o espiritismo sempre ensinou foi que nós somos espíritos que estamos reencarnando aqui na matéria. Não é um conceito do espiritismo, apenas a forma, a abordagem que o espiritismo dá à reencarnação é que é diferente. Essa ideia da reencarnação sempre existiu entre todos os povos da terra, inclusive entre os povos hebreus. O único grupo no tempo de Jesus que não acreditava na possibilidade da reencarnação era os saduceus. Os demais acreditavam que de alguma forma ou outra o espírito voltava à matéria. Porém, como o texto está dizendo, os termos, as metáforas, elas eram limitadas ao entendimento e à cultura daquele povo. E a água era o símbolo da matéria. Os judeus acreditavam que o espírito voltava à matéria. Os hebreus, todos os povos em torno, que eram muitos povos que transitavam naquela região, todos eles acreditavam de alguma forma. Mas tinha um grupo que era mais, digamos, mais aprofundado nas questões espirituais, que era o grupo que justamente andava com Jesus, que era o grupo dos essênios,
que tinham uma compreensão muito mais ampla da espiritualidade e tinham um comportamento extremamente elevado já naquele tempo. Esse era o grupo que andava com Jesus. Era aquele grupo mais perseguido pelo sistema e pelos religiosos fanáticos. No tempo de Jesus, também essas ignorâncias de discriminar o que é diferente, de atacar aqueles que pensavam diferente, existiam. Tanto que Jesus foi vítima dessa visão que continua até hoje. Hoje as pessoas não levam ninguém às fogueiras, nem matam apedrejado. Mas quando nós censuramos e criticamos as ideias que nós desconhecemos, nós estamos tentando matar a ideia, tentando matar o conceito. E assim aconteceu com o surgimento do Espiritismo. O Espiritismo foi atacado, perseguido, as obras básicas foram queimadas, mas o Espiritismo sobreviveu, porque sempre ensinou a verdade. E com a avançada tecnologia, principalmente hoje com os computadores quânticos, que vão poder processar as ideias, os conceitos de uma forma mais ampla, aos poucos a ciência vai comprovando tudo aquilo que o Espiritismo sempre ensinou. Mas suponhamos que a ideia da reencarnação não era comum em toda a história da humanidade. Suponhamos que a ciência não esteja cada dia mais chegando mais próximo daquilo que o Espiritismo ensina. Seria necessário que alguém nos mostrasse que a reencarnação é um fato? Ou se nós simplesmente observarmos a vida, a nós mesmos, nós não vamos deduzir que a reencarnação é uma realidade? Se eu observar só a mim mesmo, por exemplo, como eu vou justificar as minhas pulsões, as minhas tendências, a minha personalidade, as minhas fragilidades, tudo que eu trago dentro de mim, que às vezes eclode de uma forma muito brusca até? Como eu explico tudo isso? Como eu explico a diversidade que existe sobre a Terra em níveis de inteligência, de percepção, de entendimento? Como eu explico que nasce um gênio que nem Nikola Tesla e uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo? A partir do momento que eu acredito que há uma causa justa, que há, por exemplo, um Criador justo, eu tenho que dar uma explicação para isso. Não preciso explicar isso? Então, se nós começarmos só a observar o comportamento humano, a diversidade humana, nós vamos chegar à conclusão que existe a reencarnação, sem que ninguém venha nos provar, nos demonstrar que isso é um fato. Havia um cientista chamado Ilya Crux, por exemplo, que vocês podem pesquisar referente a ele. Ele materializava, fazia estudos com a materialização de espíritos. Ilya Crux. Thomas Edison, ele estava desenvolvendo um aparelho para se comunicar com os espíritos. Cientistas respeitados no tempo de Kardec, e atualmente também esses estudos estão muito avançados. Mas por que as pessoas não sabem disso? Por causa dessa ignorância coletiva que existe. É mais fácil atacar alguma ideia que me causa medo, alguma ideia que é contra as minhas crenças. É mais fácil atacar. É mais fácil manter-se alienado dentro de uma bolha. Porque quando nós estamos alienados dentro de uma bolha, parece que a gente não precisa ter muita responsabilidade. Porque inconscientemente nós sabemos que quanto mais conhecimento temos, mais responsabilidade vamos ter. Tem um detalhe muito interessante que está dentro da Bíblia, quando Jesus fala sobre a referência de como nós devemos ser. Ele diz simplesmente: sedes perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas como nós vamos atingir essa perfeição relativa em uma só existência? É possível que nessa existência eu atinja esse grau de consciência tão superior que me aproxima tanto assim de Deus? Em uma única reencarnação? Por isso que a ideia que ele diz a Nicodemos: é preciso que você renasça de novo. Volte de novo para a matéria. Para que você atinja esse grau superior de consciência,
para que você compreenda as coisas do céu, porque você ainda não consegue compreender as coisas da matéria nas suas nuances mais profundas. Se você não compreende o mundo material, como é que você vai compreender com profundidade as questões que são espirituais, que são transcendentes? Porventura, todos nós aqui compreendemos perfeitamente as questões da matéria? Alguém sabe reproduzir a eletricidade, por exemplo? Eu não sei. Então nós não compreendemos muitas coisas que estão em nossa volta. Eu não sei como é que funciona exatamente um computador quântico. Então nós desconhecemos as coisas que estão em nossa volta. Nós não sabemos exatamente como as coisas são. Então, para que a gente desenvolva uma inteligência superior, uma capacidade elevada, nós precisamos trabalhar muitas existências para nos desenvolver. Esta é uma das razões porque nós reencarnamos, e a outra razão é pela justiça divina. Se nós fôssemos criados no momento da concepção, por exemplo, não haveria justiça da parte de Deus. E isso, se nós negamos a reencarnação, nós também negamos os atributos divinos. E qual é um atributo divino? Não é a justiça? Sem a reencarnação não existe o fator da justiça. Então há elementos filosóficos para nós levarmos em consideração a reencarnação, há elementos científicos e há questões de nós simplesmente observarmos a nós mesmos e a vida. Tudo nos indica que existe algo além dessa existência e que nós estamos de passagem por aqui. Que Deus nos abençoe imensamente.